Vamos à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e não somente ministrado ao meu coração, mas eu tenho buscado aplicar isso durante a minha vida. A nossa série se chama Uns aos Outros, e dentro da nossa temática, eu quero falar um pouco sobre quem é o maior no reino de Deus. O texto que eu quero ler com vocês está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 11. Gostaria de te convidar a abrir a Bíblia aí comigo, aí na sua casa. Jesus diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus aqui está em um diálogo com João Batista. E Jesus está aqui ensinando sobre a grandeza do reino de Deus. Imagina comigo, Jesus está conversando com alguém que faz parte da nossa história, com alguém que foi muito importante, com alguém que teve uma abnegação da própria vida, alguém que abriu mão de muitas coisas para que, de alguma forma, depois de 400 anos, sem o povo ouvir a voz profética, surgiu ali, em meio ao deserto, um homem chamado João Batista. E ele veio com uma mensagem bastante singular, onde ele clamava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E João então teve um papel importante, ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Imagina comigo, você tendo esse privilégio, tendo essa oportunidade de ser aquele que, depois de tantos anos, ter a mensagem que iria preparar o caminho, como se estendesse um tapete na humanidade, para que o Messias, para que o Cordeiro de Deus, para que a luz do mundo pudesse vir, para que ela pudesse se achegar a nós. Então João Batista teve um papel importantíssimo. E nessa conversa, onde Jesus está ali dialogando ali com ele, Jesus ele disse: João, nascido de mulher, não há ninguém maior do que você. Eu acredito que naquele momento João ele inflou o ego, né? Puxa, nascido de mulher, ele pode olhar a história, ele pode olhar Abraão, ele pode olhar Isaac, Jacó, Davi, Moisés, José e tanto outros homens e mulheres de Deus que foram nascidos de mulher, e pensar: eles não foram maior do que eu. Aí Jesus então ele continua o texto dizendo: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que você. Meus irmãos, o que Jesus está ensinando a João Batista não é algo a qual ele precisava exercer como no fator humildade. João ele entendeu isso, até porque ele disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Então, João, ele compreendia isso, mas o que Jesus está falando é sobre como nós podemos viver a grandeza do reino de Deus. Como nós podemos compreender. Jesus está dizendo: aquele agora que está aqui, que está vindo de mim, aquele que é nascido do reino de Deus, o menor é maior do que você. E ele faz isso como um exemplo, porque Jesus ele ensina que não é através de um cargo, não é através de uma função, não é através de um momento temporário, mas Jesus está nos ensinando a termos um coração de servo. Ele está nos ensinando ao próprio exemplo dele, que foi servo de todos. E ele nos ensina qual é o caminho da servidão, qual é o caminho de ser aqueles que são úteis para o reino de Deus. Então, através disso, ele vai nos ensinar o poder da mutualidade, de como nós podemos ser servos um
dos outros. É por isso que Jesus ele nos chamou para viver essa vida de uns aos outros, essa vida de mutualidade. E ele faz isso justamente para nos ensinar a não ter uma vida de barganha, a não fazer algo esperar que o outro venha nos dar também, mas ele nos ensina a termos um coração de servos, a ter um coração doador, a ter um coração que ama de uma forma incondicional, a termos um coração como o coração de Jesus. Esse é o convite hoje, o convite para a gente analisar a nossa própria vida, analisar que você que está aqui assistindo, participando aqui conosco, se você está no reino de Deus, se você foi inserido no reino de Deus, você pode viver a grandeza do reino de Deus. E a grandeza do reino de Deus, mais uma vez, não está posto a algo que você tem como função, não está sobre um cargo, mas tem a ver com você ser humilde ao ponto de servir as pessoas, ao ponto de amar as pessoas sem querer nada em troca, simplesmente porque elas são parte do plano redentivo de Deus, simplesmente porque Jesus nos ensinou a maneira que devemos viver aqui nesse mundo. E ao exemplo de Jesus, nós vemos como uma pirâmide agora invertida. O maior não é aquele que recebe tudo, mas o maior é aquele que serve mais. O maior é aquele que auxilia mais. O maior é aquele que se doa mais. O maior é aquele que aprendeu a viver não na lógica do mundo, mas na cultura do reino de Deus. E assim como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Quando eu começo a aprender que não é naquilo que as pessoas esperam, não é sobre aquilo que as pessoas desejam sobre nós, mas é sobre compreendermos a lógica do reino de Deus, é sobre como nós podemos caminhar no reino de Deus. O próprio Jesus, ele viveu essa verdade. Jesus, como uma forma de amor, dentro de uma contextualização. Imagina comigo, Jesus estava no seu trono de glória, Jesus estava no lugar a qual todos nós desejamos ir, e Jesus ele sai deste lugar. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Imagina isso, a maior demonstração de amor foi Jesus ter vindo habitar entre nós, dar a sua vida por nós, para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado. E através dessa demonstração de amor, nós podemos ver de que maneira nós podemos viver a vida ao exemplo de Jesus. E Ele nos convida a fazer o mesmo, a termos um coração genuíno, um coração cheio de amor pelo nosso próximo. João capítulo 13, do versículos 12 até o 17, diz assim: Então, depois que lavou-lhe os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade eu vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Aqui nós conhecemos a cena onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Todos os discípulos estavam ali com ele, e Jesus então, em um ato de mostrar a servidão, de mostrar a humildade, de mostrar o seu grande amor, Jesus ele vai e lava os pés de cada um deles. Conhecemos a história mesmo, até quando Pedro diz que ele não ia deixar Jesus fazer isso, mas Jesus então estava ensinando os discípulos a fazer a mesma coisa, assim como ele estava lavando os pés
deles, eles deviam lavar os pés uns dos outros. E isso vai nos ajudar até mesmo a enxergar a Bíblia de uma outra forma. Enxergar a tudo aquilo que Jesus fez, nós devemos aplicar em nossa vida uns aos outros. Se Jesus amou, se Jesus ele exerceu com misericórdia, se Jesus ele perdoou, nós devemos exercer isso uns aos outros. Nas cartas de Paulo, por diversas vezes, ele vai citar isso, a fazermos uns aos outros. E isso está o poder da mutualidade, porque não tem a ver em sermos alguma coisa ou sermos mais fortes ainda, é sermos como Jesus. Esse é o maior poder, essa é a maior glória, esse é o maior sentimento que nós podemos carregar, é ser como Jesus. Servir uns aos outros, sem esperar alguma coisa em troca, isso nos liberta. Nos liberta de quê? De amar, de viver de uma forma autêntica. Quando nós damos apenas para receber e transformamos os nossos atos apenas em negócios, nós deixamos de viver o milagre da graça. E nós fomos convidados a vivermos o milagre da graça. O milagre do favor imerecido. É amar os nossos irmãos sem colocar uma lista de pontos que vai te fazer amar mais ou amar menos. Nós não somos chamados para, através de um julgamento, amar mais ou amar menos. Nós somos chamados para amar como Jesus nos amou. Até porque, imagina, nós, quando estávamos no lamaçal do pecado, quando tínhamos uma lista enorme de coisas que eram terríveis, Jesus ele não ficou contabilizando ali a medida com que você deveria ser amado. Ah, ele pecou muito, então eu vou amar ele pouco. Não, Jesus ele não fez isso. Jesus te amou muito, Jesus ele me amou muito. Ele deu a sua vida por nós. Se Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Se Jesus nos amou tanto, tanto e tanto, nós devemos amar os nossos irmãos tanto, tanto e tanto. Essa é a maneira com que Jesus tem nos convidado a participar. Não apenas com o sentimento de pena dos nossos irmãos pelas suas falhas, mas permitir com que a compaixão ela seja o nosso combustível. Assim como está lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, quando Jesus ele contempla a multidão e vê aquela multidão como ovelhas sem pastor. E qual foi a resposta de Jesus? Será que Jesus ele disse assim, eles não têm pastor, é porque eles erraram? Olha, eles estão caminhando assim, errantes, porque eles vivem uma vida de pecado? Não, Jesus ele não disse isso. A resposta de Jesus para aqueles homens que eram como ovelhas, que não tinham um pastor, a resposta foi compaixão. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu deles. A palavra compaixão, ela significa sentir o que o outro sente. É sofrer o que o outro sofre. É se compadecer. Não é simplesmente sentir pena. Não, isso aí é um pensamento que não tem a ver com o reino de Deus. Mas o pensamento a qual Jesus nos ensina é termos compaixão das pessoas a qual nós encontramos todos os dias. E essa compaixão, ela inflama o coração do servo. E qual é o momento que isso acontece? Quando ela reconhece a necessidade de responder às ações do cotidiano com amor, com ação, com verdade. Então o tempo todo nós vamos ver diante de nós surgindo coisas que às vezes nós vamos olhar e falar assim, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não vou servir, eu não tenho isso, talvez fulano pode servir essa pessoa, sendo que essa oportunidade é dada a você, de servir as pessoas. Eu lembro até hoje, eu pastoreava uma igreja local, e quando eu estava chegando para o culto dominical, um irmão que estava servindo as pessoas que chegavam, ele foi, me parou e disse assim para mim, pastor,
esse não é o meu lugar. O meu lugar é para estar lá em cima cantando. Eu lembro, irmãos, que naquele dia eu fiquei muito triste. E a minha tristeza não foi porque aquele irmão não estava, ele não estava satisfeito em ficar fora do lugar onde que ele teria a fala, o microfone. A minha tristeza foi porque ele não compreendeu o reino de Deus. Ele não compreendeu aquilo que nós estávamos ensinando há tanto tempo. Ele não estava compreendendo que o maior no reino de Deus é aquele que serve mais. E isso deixou meu coração bem triste. Deixou meu coração, naquele momento, com compaixão dele. E não com o momento de falar assim, poxa, que cara infeliz que fez isso. Não, mas é de olhar para ele e falar assim, cara, ele não compreendeu o reino de Deus. E esse deve ser o nosso olhar para aqueles a qual não compreenderam o reino de Deus. Nós temos uma caminhada, nós temos uma jornada, nós aprendemos no caminho. Nós erramos no caminho. E nós não precisamos fazer com que as pessoas, talvez que estão começando a caminhar agora, ou que talvez ainda tenham algumas debilidades, elas cheguem na mesma compreensão do que nós. Nós temos que ter paciência com os nossos irmãos. Isso também é amar uns aos outros. Isso é também ser compassivo uns aos outros. É ajudar os nossos irmãos na caminhada. Paulo nos ensina a ajudar os irmãos que são fracos na fé. E esse é um dever. Se você é um irmão maduro, se você é um irmão que está caminhando e compreendeu as verdades e a grandeza do reino de Deus, você deve ter paciência com seus irmãos. É ajudar eles a caminharem. Nós não podemos esperar que talvez um bebê ele corra uma maratona. Nós não podemos, talvez, esperar do que uma criança de 5 anos corra uma maratona. Assim como aqueles que já estão há um tempo caminhando, correndo e treinando. É necessário compreender o processo na vida dos nossos irmãos. Ao invés de lançar eles fora, nós precisamos ajudar esses irmãos a ter o olhar de Jesus. Como viu aquelas ovelhas desgarradas, porque não tinha nenhum pastor. Então Jesus, ele não somente teve a compaixão, mas Jesus, ele se fez compaixão para aqueles irmãos. E hoje, o Senhor está nos convidando a olhar à nossa volta, a ver quem são esses irmãos que precisam mais do nosso tempo, mais da nossa ajuda. E eu quero deixar claro, esse não é um papel somente para os pastores locais. Não é somente aos presbíteros, não é somente aos diáconos, não é somente aos que estão liderando as nossas casas. Esse é um papel meu e seu, esse é um papel nosso. Olhar os nossos irmãos, observar os nossos irmãos, olhar as feições. Porque as feições falam. Se tem um olhar de tristeza, se a pessoa não comparece mais na nossa reunião caseira, é termos uma observância maior sobre isso. É termos uma observância maior sobre isso. É olhar as pessoas da maneira com que Jesus vê. E isso vai nos ajudar a transformar a nossa visão, a transformar as nossas ações e trazer algo mais conciso, mais firme para o nosso serviço de amar uns aos outros. E o que nós podemos concluir sobre isso? Vivermos uns aos outros, como a Bíblia nos ensina, nos leva a amar a nossa cidade, nos leva a impactar vidas, através de movimentos de justiça também, através de movimentos de honestidade, através de momentos de proclamação, e nós podemos impactar a nossa cidade à medida com que nós enxergamos a vida como Jesus vê. Se nós pudermos talvez pensar sobre um movimento aqui hoje, o nome desse movimento seria uns aos outros. Se eu pudesse colocar um alvo, seria cada morador da sua cidade.
eles seriam um alvo disso. Assim como eu moro aqui em Bragança Paulista, o meu alvo, o alvo lá da minha família seria os moradores de Bragança Paulista. Se nós pensássemos a maneira de investimento, Michael, qual será o investimento sobre isso? O investimento sobre isso será a nossa vida. É dar a nossa vida, é entregar o nosso tempo. Mesmo quando nós não estamos se sentindo totalmente confortáveis. E não somente quando eu tenho muitas coisas a dar, a oferecer, mas é entregar, de alguma maneira, como Paulo nos ensina, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É uma forma de prestar o nosso culto racional, não nos conformando com este mundo, mas sendo transformados através de uma renovação do nosso entendimento, experimentar uma outra ótica, experimentar uma nova maneira de pensar, não de acordo com a lógica do mundo, mas com aquilo que o reino de Deus tem a nos ensinar, a nos oferecer. E isso vai nos ajudar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós, através disso, nós vamos permitir que o amor e a compaixão de Jesus venha nos guiar. Nos guiar para quê? Para abraçar qualquer tipo de esforço para cuidar daqueles que estão vivendo à margem, para cuidar daqueles que estão vivendo em outro tipo de contexto, a qual talvez a gente ainda não conhece. Não sei se você sabe, mas aqui na cidade estamos envolvidos com tantas ações lindas e maravilhosas. O Justiça Real, ele tem sido para a gente um balizador de como nós podemos exercer, são tantas oportunidades. Estamos ali no Maranata, temos a Casa Afegã, um lugar onde nós abrigamos ali famílias afegãs, que agora eles foram morar em outra nação, mas servimos o tanto que poderíamos enquanto eles estavam aqui. Agora essa casa vai poder servir outras pessoas, vai poder servir refugiados venezuelanos, e nós podemos ser ali esse lugar de amor e compaixão. Temos outras ações, assim servimos em alguns outros lugares daqui da cidade, são tantos. Servimos também aqueles que estão marginalizados através de evangelização, servindo a eles em banquetes. Eu quero te convidar, você hoje, a participar de tudo isso que nós temos ministrado aqui de uma forma prática. É observar as oportunidades que Deus tem dado a gente como Igreja de Cristo na cidade. Mais uma vez, não somente em Bragança Paulista, em Atibaia, mas aonde você está no Brasil. Você pode servir a sua cidade, você com a sua igreja caseira, você com o grupo onde você está, você com a sua igreja local. Você pode exercer isso de uma maneira prática. Aonde, Maico? Primeiro, na sua casa. Você pode servir a sua família. Sirva uns aos outros. Assim como também vocês podem servir aos irmãos da sua comunidade local. Mais uma vez, observem uns aos outros e veja de que maneira você pode servir os seus irmãos, lembrando que o maior no reino de Deus é aquele que serve mais. Assim como você pode estender isso para aqueles que não são da nossa mesma fé, para aqueles que ainda não creem em Cristo, mas através do seu amor, através do serviço e através da sua proclamação, eles vão conhecer o Cristo. E esse é o convite para sermos agentes de transformação, aonde o reino de Deus será apresentado e Cristo revelado às pessoas. Então, eu quero te convidar, nós vamos orar juntos e pedir ao Senhor para que venha nos transformar e fazer de nós pessoas que vão transformar a nossa cidade e, se possível, as nações da terra. Pai, eu oro para que o Senhor dê a nós, Senhor, aos nossos irmãos, força, Senhor. Força e coragem para viver de acordo com o seu chamado, de acordo com a sua palavra, servindo e amando os nossos irmãos, amando uns aos outros, assim como o Senhor fez e assim como o Senhor nos ensinou. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha usar as nossas vidas de uma forma sobrenatural, Senhor, exalando amor, exalando compaixão, sempre prontos a servir, sempre prontos, Senhor,
a ser a ação prática daquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada encontro, a cada culto, a cada ensino, a cada reunião caseira. O Senhor tem nos ensinado a maneira de viver tudo isso. Eu oro para que o Senhor nos ajude na nossa jornada. Nos auxilie, Senhor, nos dê, Senhor, as palavras corretas, Senhor. Coloque em nós, Senhor, a mesma compaixão que tinha em Cristo Jesus. Coloque em nós o sentimento, Pai, de revelar a sua vontade a todos a quanto tem nos encontrado. Assim, Senhor, nós vamos nos tornar verdadeiros discípulos, verdadeiros servos, servindo com alegria, servindo com muito amor. E é isso, Pai, que o seu Filho fez, é isso que Jesus nos ensinou, e nós queremos fazer da mesma forma, Senhor. Abençoa o nosso encontro, Senhor, o nosso domingo, que ele seja para a sua glória, para o louvor do seu nome. Oramos, Deus, agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém.